Hoje em dia, a palavra ídolo é muito comum. A toda hora você escuta alguém dizer que fulano é meu ídolo. No mundo dos esportes, também no mundo da música, por exemplo, existem muitos desses ídolos. Outra referência aos ídolos que é bastante comum encontraremos no contexto religioso. Geralmente está associado a algum amuleto, uma imagem em madeira, barro ou gesso. Mas será que é desse tipo de ídolo que a Bíblia fala? Por que a idolatria aparece como um pecado tão grave nas Escrituras? Qual é o real problema com a idolatria? Vamos falar sobre isso. Nós já temos aqui no canal um vídeo onde apresentamos as 4 condições da realidade humana depois da queda: inimizade, idolatria, escravidão e exílio. Dá uma conferida lá depois. Nossa proposta aqui é explicar um pouco mais essa condição humana que chamamos de idolatria. O que é um ídolo? Basta uma leitura do Antigo Testamento para percebermos a frequência com que o pecado da idolatria aparece. O tema é tão importante que consta logo no início do Decálogo. Sim, estou falando dos 10 mandamentos, das tábuas da lei que Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Deus conhecia o coração humano. Ele sabia muito bem o quanto o ser humano pode se desviar e dedicar sua devoção a algo que não é verdadeiro. A essa altura, alguém pode estar se perguntando, mas por que Deus inclui esse tipo de mandamento em sua lei? Qual seria o mal em ter um ídolo? Porque a idolatria é um pecado. Para compreendermos melhor, precisamos prestar muita atenção, especialmente numa palavra-chave desse mandamento de Deus. Vamos ler novamente? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Notem que eu grifei uma palavra ali. A palavra-chave dessa passagem é imagem. Não fazer imagens de nada que seja para representar a divindade. O que é então a idolatria? Basicamente tem a ver com aquele ou aquilo que ocupa o centro da nossa existência, o centro da nossa adoração. Tem a ver com a nossa referência, a nossa devoção, com o centro de nossa vida, de nossa referência devocional. Vamos lá então entender essa questão da imagem. O texto-chave para compreendermos as origens de muitas coisas na Bíblia é o livro de Gênesis. Este é um livro-chave das Escrituras. A igreja precisa estudar o livro de Gênesis. Ali nós encontramos o relato da criação. Deus cria todas as coisas, ele cria também os seres humanos. Você encontrará aqui em nosso canal um vídeo a respeito do significado de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Caso queira maiores informações, dê uma conferida nesse vídeo depois. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Depois do que nós já falamos até aqui, o que foi que chamou a sua atenção nesse verso de Gênesis 1:27? Uma palavrinha, quem sabe? É isso mesmo. Lá em Êxodo, Deus proíbe que se façam imagens da divindade. E aqui em Gênesis nós encontramos os seres humanos sendo criados à imagem de Deus. Temos então a nossa palavrinha-chave para entender essa questão da idolatria no Antigo Testamento: imagem. Você gosta de ler e estudar a Bíblia? Então vamos lá, dá uma conferida no primeiro capítulo de Gênesis. Deus cogita consigo mesmo a criação da humanidade, conforme está registrado em Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vocês perceberam? A palavrinha está lá também, imagem. Junto a tudo isso, ou seja, ao dizer que o ser humano foi criado à imagem de Deus, aparece também a responsabilidade, a tarefa deste ser humano sobre a terra. Vejamos, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão.
Primeiro é dito que Deus criaria o ser humano à sua imagem, e depois aparece a responsabilidade humana sobre a criação de Deus. A mesma coisa acontece depois, em Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse. O que foi que Deus disse? Quais são as primeiras orientações que os seres humanos receberam de Deus? Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Vejam que ser criado à imagem e semelhança de Deus significa receber de Deus responsabilidades, a responsabilidade de cuidar, de reger essa maravilhosa criação de Deus. Adão e Eva são colocados na criação com uma missão muito especial: refletir a imagem de Deus, bem como toda a sua glória e majestade. Deus cria um mundo maravilhoso e, para administrar essa maravilha, Deus cria os seres humanos. O domínio demonstrado por Deus ao criar todas as coisas deveria ser refletido pelo ser humano em seu domínio sobre essa boa criação de Deus. Ao criar as coisas, Deus vai dando nome a essas mesmas coisas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Ao firmamento, Deus chamou céu. À parte seca, Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. Até mesmo essa função de dar nome, Deus confere aos seres humanos. Vejam só, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Até os dias de hoje, sempre que os seres humanos, os cientistas, descobrem uma nova espécie de animal ou de planta, eles são classificados e recebem um nome. Você está compreendendo qual é o ponto aqui? Por que Deus proíbe que o ser humano faça imagens de Deus? Ora, porque o mundo já está repleto da imagem de Deus. Você é a imagem de Deus. Eu sou a imagem de Deus. Ao sermos criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos feitos de uma determinada maneira que refletimos a imagem de Deus, administrando, regendo, cuidando, criando, sujeitando, dando nomes. Sim, Deus criou todas as coisas, mas entre todas essas coisas que Ele criou, está o ser humano. O ser humano é único. Nada mais foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus não se comunica com nenhuma outra criatura da maneira como Ele se comunica conosco, da maneira como Ele se comunica com as pessoas. Deixe-me repetir. Deus proíbe aos seres humanos criarem imagens de Deus porque o próprio ser humano já é essa imagem de Deus. Se a ideia é que uma imagem reflita toda a glória de uma determinada divindade, o ser humano é o reflexo da glória de Deus sobre a terra. Como a imagem e a representação de Deus no mundo, nada neste mundo é mais glorioso, mais digno, mais sagrado do que o ser humano, a não ser aquele que o criou. Se nós formos capazes de compreendermos isso, então estaremos mais próximos também de compreendermos o absurdo que é fazer outras coisas à imagem de Deus. Nada daquilo que eu criar com a intenção de que seja uma imagem de Deus será realmente imagem de Deus. Será no máximo uma imagem de mim mesmo. Eu até posso criar a imagem de um bezerro ou outra coisa qualquer e dizer que isso é a imagem de Deus. Posso esculpir esse bezerro de forma perfeita. Posso utilizar para isso o material mais precioso que eu encontrar. Posso criar um bezerro de ouro. Lembrando do bezerro de ouro, lá de Êxodo 32, você lembra? Então, aquele bezerro não era para o povo um novo Deus. Não, eles entendiam que o bezerro era a imagem de Deus, do Deus que os havia libertado do Egito e guiado até ali. Veja só como isso é relatado lá no livro de Êxodo. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou como uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor.
Vejam agora como isso se parece quando comparado às primeiras orientações de Deus lá nos 10 Mandamentos. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. A idolatria nos afasta de Deus. Nosso coração corrompido, porém sedento por Deus, aceita saciar sua sede com bebida impura, contaminada, imprópria. Vejam que a gravidade deste problema é imensa, pois ao criarmos e adorarmos qualquer outra coisa que não seja Deus, nós também nos diminuímos. Isso mesmo, não é somente a Deus que nós desprezamos também a nossa própria humanidade. A idolatria, assim, além de demonstrar rejeição e desobediência a Deus, significa rejeição e ignorância com relação à nossa própria posição de seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Eu desprezo a Deus e desprezo a sua verdadeira imagem, que sou eu. Eu rejeito a Deus e também a humanidade, a verdadeira imagem de Deus. Eu inverto a lógica da criação de Deus. A criação de Deus foi disposta assim. Tem um Deus, que é criador, aí vem o ser humano, que é a imagem de Deus, o regente de Deus, e aí temos a criação em geral, todas as coisas sob o cuidado dos seres humanos. Esta é, de forma bastante resumida, a ordem da criação de Deus. A queda, a busca por autonomia que leva à idolatria, inverteu tudo. Então vem o ser humano acima de tudo, que usurpa o lugar de Deus, fazendo da criação, então, imagens de Deus, criando coisas e dizendo que isso é Deus, ídolos que refletem a imagem caída do próprio ser humano, e Deus passa a ser confundido com algum aspecto dessa criação, o sol, a lua, árvores, montes, objetos, animais ou qualquer outra coisa que o ser humano criar. Daí nós compreendemos muito bem o significado da palavra queda. O ser humano cai da sua posição de imagem de Deus, de coroa da criação, para ser um usurpador. Alguém que não se contentando em ser a imagem de Deus, quis tomar o lugar do próprio Deus. Porém, nessa tentativa, acaba não apenas sendo menor do que Deus, mas menor até mesmo daquilo que Deus o criou para ser. Ele, criado para dominar sobre a criação, agora é dominado por ela. Por mais absurdo que pareça, o ser humano, a imagem de Deus, acha que é melhor encontrar na criação, que ele deveria governar, alguma coisa que deve ser promovido a ser a verdadeira imagem de Deus. O ser humano, com suas habilidades de esculpir e modelar, de governar e dominar, que tem sob o seu poder as criaturas da terra, que é dono do ouro e da prata, utiliza suas habilidades e poder para fazer desse ouro, ou de qualquer outra coisa encontrada na criação, uma imagem que reconhece como sendo então o seu Deus. Em sua sede de Deus, orgulhoso demais para se deixar orientar e moldar pelo Criador, o ser humano olha para baixo e encontra os meios para criar a sua própria divindade, ídolos inertes, surdos e mudos, figuras que jamais conseguirão saciar a sede e a fome da alma de alguém que foi criado à imagem e semelhança do único e verdadeiro Deus. O salmista constatou bem o ridículo dos ídolos. Os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a garganta. Vejam que o ídolo, retratado aqui pelo salmista, tem a aparência de um ser humano, porém não funciona. O ídolo é a tentativa de criar deuses conforme a imagem do ser humano. O problema é que não funciona. E tem outro problema muito sério nisso, pois ao nos desviarmos de Deus, do único que é digno de nosso louvor, adoração, para nos voltarmos para a criação que promovemos a ídolo, nós acabamos nos desumanizando. O ser criado à imagem de Deus, de tanto focar no ídolo, se afasta da imagem deste Deus para se tornar semelhante ao seu ídolo. É isso mesmo. Por outro lado, manter a nossa devoção, o nosso coração voltado a Deus, ao único e verdadeiro Senhor da criação, nos mantém no nosso devido lugar, resguarda a nossa humanidade e a nossa dignidade. Porém, ao nos voltarmos para a criação que nós promovemos a Deus, nos tornaremos criaturas cada vez mais desfiguradas, desumanas, semelhantes ao ídolo. É o que o mesmo salmista dirá logo ali a seguir.
tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. É comum encontrarmos o pecado da idolatria sendo demonstrado nas pessoas como se seus órgãos sensoriais estivessem prejudicados. Isaías, por exemplo, retrata os idólatras como cegos e surdos. Você viu muitas coisas, mas não deu qualquer atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Vejam mais essa passagem agora no capítulo 44 de Isaías. Ele faz um Deus, seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Ora ele diz, salva-me, tu és meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver e suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou o entendimento. É muito interessante a maneira como Isaías retrata os idólatras como pessoas cujos órgãos dos sentidos não funcionam. O que Isaías e o salmista estão dizendo é que aqueles que fabricam e adoram os ídolos acabarão se tornando iguais a esses ídolos. E isso será a ruína do ser humano. A idolatria é o pecado frequentemente denunciado no povo de Israel, o povo de Deus. Foi sua idolatria que os levou para o cativeiro no exílio. A conclusão é que aqueles que gostam e se curvam aos ídolos acabarão como eles. Por outro lado, ao mantermos a nossa fidelidade a Deus, encontraremos vida e proximidade com aquilo que fomos criados para sermos, a imagem de Deus e tudo o que isso representa. Em Jesus, podemos ver a perfeita imagem de Deus. Nele somos arrancados da idolatria que nos desumaniza. A incredulidade, a idolatria, a dureza de coração e a insensibilidade espiritual são vencidos pelo Espírito Santo de Deus. Vejamos as palavras de Jesus. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Nossa adoração, voltada ao único e verdadeiro Deus, nos transforma, restaura a imagem de Deus em nós e nos aproxima de Jesus. O objetivo é que o povo de Deus, a igreja, seja edificada, alcançando a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Jesus liberta da idolatria e restaura a nossa humanidade. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. O que nós temos priorizado mais do que tudo em nossas vidas? Quais são as desculpas que damos para dizer que não há tempo para as coisas que demandam a nossa humanidade? Quem ou o que tem tomado o lugar principal no trono de nossos corações? Com o que nós estamos nos tornando cada vez mais parecidos? Que os nossos olhos não estejam tão cegos e nem os nossos ouvidos tão surdos, que não tenhamos mais sensibilidade para prestar atenção ao Senhor. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.